continuando aqui com a revisão de Matemática 3, a parte de geometria, a gente vai abordar agora as partes de figuras. A gente entendeu com que a gente consegue traduzir essas figuras e agora a gente vai estudar essas figuras. As principais é os prismas e as pirâmides. Aí vamos começar aqui falando sobre os prismas. Os prismas são basicamente figuras compostas por uma base e altura, ou seja, a gente vai escolher um polígono. Um polígono é aquela figura formada por segmentos de retas, então um quadrado, um losango, um pentágono, entendeu? Então a gente vai pegar esses polígonos e eles vão ser vai ser as nossas bases, literalmente. Então a gente vai pegar um quadrado, que seja, e a gente vai... Olha, pega essa abstração. A gente vai como se fosse empilhar vários polígonos desse, que eles não têm comprimento, então eles são figuras sem altura. Só que a gente vai colocar infinitos dele um sobre o outro, que ele vai acabar tendo altura. Então, é como se eu tivesse uma folha de papel fina, só que eu vou colocando tantas folhas de papel, mas tantas folhas de papel, o que antes uma folha de papel eu posso desconsiderar a altura, eu coloquei tantas folhas que agora eu vou considerar. Então, é como se eu imaginasse, imagina uma folha pentagonal, e eu coloquei várias folhazinhas assim, uma em cima da outra, uma em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra, até que ela começou a ter uma altura relevante. E essa altura eu vou indicar como H. H, que vem de height do inglês, e a base eu vou representar por B, que é B de base do inglês também. Agora, a gente vai começar a parte do cálculo. Vocês, resumindo aqui de novo, deu para entender como funciona um prisma? São essas figuras formadas por duas bases, que são dois polígonos retos, e esses polígonos, eles vão se ligar os vértices dele. Lembra o que são vértices? São esses pontinhos aqui. Vamos ligar os vértices desses dois polígonos por retas, formando assim a área lateral por retângulos, sempre. Então, que seja um pentágono, vai ser sempre retângulos, porque vai ser uma aresta aqui, e as retas que são interligadas também são. Um prisma é bastante semelhante a um cilindro. Eu gosto, quem sou eu para falar, então não importa, mas eu gosto de incluir o cilindro nesse caso de prisma, em que essa base e essa altura é um círculo. Então, para tudo que eu usar aqui, eu posso usar para o círculo, para o cilindro, utilizando a base ao invés de um polígono, porque um círculo não é um polígono, porque não é formado por retas, mas eu posso usar o círculo. A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado o comprimento de circunferência do círculo é 2πr, certo? De boa. Agora vamos começar a parte do cálculo. Deve estar olhando para aqui, parece estranho, mas é de boa. A gente vai descobrir a área de um prisma. A área de um prisma é basicamente... Se eu pego um prisma desse, um paralelepípedo, bem mal desenhado. Se eu fosse pintar essa belezura aqui, eu queria saber a área desse prisma. Então eu queria saber só a superfície. Entendeu? Porque eu só quero pintar por fora. Então eu quero saber a área desse prisma. Que um cubo também é um tipo de prisma. Um paralelepípedo é um tipo de prisma. Então, se eu quiser saber a área desse prisma, eu vou em busca da área das faces dele. Então, a área de um prisma é a somatória aqui, porque eu não sei quantas faces tem, depende de qual prisma é. Então, o somatório de todas as faces. Então, o que é que eu tenho que fazer? Infelizmente, eu tenho que pegar a área de cada quadradozinho desse, a área de cada pentágono desse, e somando a área desse retângulo, a área desse retângulo, a área do outro retângulo, a altura do retângulo. Só que você tem que começar a ser inteligente. Você percebeu que a área do prisma é o somatório da área das faces. Então, eu sei, por exemplo, que nesse paralelepípedo, essa área aqui
é igual à área do outro. Então, você já matou uma. Se você calcula um, você já sabe a área da outra, você multiplica por 2. Então, é você ser inteligente e saber como você constrói essa fórmula. Mas você entender o que é a área do prisma, que é a área ao redor desse prisma, que é como se fosse pintar realmente esse prisma. Então, o que é que eu usaria? E pro cilindro serve a mesma coisa. Eu pegaria a área dessa base, a área da outra base e a área ao redor dela. Entendeu? Eles gostam de especificar de área da base vezes 2 mais a área do triângulo, que é base vezes altura, vezes não sei o que, mas isso aí vai complicar a sua cabeça. Entenda, é como se eu fosse pintar. Então eu quero saber a área de cada face e eu vou somar toda ela. Então é a somatória da área das faces. É basicamente isso, a área do prisma completo. Agora, quando eu quero saber do volume, eu vou saber se eu tivesse... E se esse prisma aqui fosse um tanque, se ele fosse um copo, eu quisesse encher ele, o quão de líquido eu precisaria. Então o volume é disso, é de líquido, é o volume em litros ou em metros cúbicos, depende da unidade de medida, mas você vai em busca disso. Se você fosse encher, o que é que você usaria? Então eu vou interpretar ela como a área da base vezes a altura. Porque, note, lembra que eu falei que o prisma é como se eu fosse, se fosse a base, que aqui eu vou representar como um quadrado, em cima de vários quadradinhos, então eu vou colocar outro quadrado por cima. E outro quadrado por cima. E eu vou juntando esses quadrados até formar uma figura bacaninha, entendeu? Até eu formar uma figura que parece mais com... O desenhozinho tá mais feio. Que parece mais com um cubo ou com um paralelepípedo, uma caixa de sapato. Então é como se eu tivesse várias folhas realmente que representam essa base e eu vou empilhando elas. Então seria a área da base vezes a altura, que é a quantidade de vezes que eu coloquei essa folha, entendeu? Então, para eu descobrir o volume, para saber o quanto cabe nisso aí, eu tenho que saber o tamanho da folha e a quantidade de folhas que eu coloco. Entendeu? Abstraindo, seria basicamente isso. Então, é simples. É a área da base vezes a altura, a quantidade de folhas que eu coloquei. Tente interpretar o volume como isso. Interpretar como se fosse várias folhazinhas, uma sobre a outra, que pode até ajudar o seu entendimento. Igual você, por exemplo, eu quero saber a área de um quadrado. Eu posso interpretar como? É o comprimento dessa base, certo? Que, na verdade, é um segmento de reta. Só que eu vou, esse segmento de reta eu vou colocando um em cima do outro várias vezes. Quantas vezes? A altura. Então, a área dela é a base vezes a altura. Isso aqui funciona da mesma forma. Só que, em vez da base ser uma reta, a base é um plano. Um segmento de plano. É uma parte do plano. Entendeu? Então, parece meio abstrato, mas tá fluindo. Você consegue interpretar um prisma dessa forma, vai ficando mais fácil de compreender, vai ficando mais palatável. O quadro aqui hoje tá bem pequeno, para tentar resumir, vai tentar não demorar muito, porque eu adoro ficar falando em cima. E chovendo molhado. Então, última parte aqui é a parte das pirâmides, que é a segunda figura mais importante desse capítulo, em que ela é basicamente o seguinte. Lembra que o prisma eu tinha um polígono e um outro polígono igual sobre, e ela determinava o prisma? Então, na pirâmide eu vou ter um polígono e um ponto fora desse plano. Então, eu vou ter que seja um quadrado, certo? E eu vou ter um ponto fora dele. Se eu interligar os vértices, viu que a gente precisava das aulas passadas, saber o que são esses vértices? E esse ponto vai ser meu último vértice. Então, essa figura aqui, que poderia ser um pentágono, um hexágono, que seja, eu vou ligar ele com os vértices. Formando, então, uma pirâmide. E a base dela vai ser aquele polígono, certo? Vale lembrar aqui do prisma que
Quando o polígono for regular, eu vou chamar esse polígono de regular. Então, se por acaso esse pentágono aqui fosse regular, todos os lados fossem iguais, ele seria um prisma regular. Certo? Agora aqui, para as pirâmides, vai ser regular quando forem todos os segmentos iguais. É mais trivial. Regular significa sempre que estão todos na mesma régua. Todos regulares, todos do mesmo tamanho. Entendeu? A área, trivial também. Eu vou pegar a área de cada triângulo aqui das... Eu vou como se eu fosse pintar. Aí lembrando, a área da figura é como se eu fosse pintar ela. Então eu pego a área de um triângulo, a área de outro triângulo, a área de outro triângulo e a área de outro triângulo. Que normalmente eles vão ser ou parecidos ou o mesmo. Então você só faz multiplicar a área de um por todos. Lembrando que a área de um triângulo é base vezes altura. A gente viu ali a área do quadrado, que é base vezes altura, sobre 2. Por quê? Lembra que a área do quadrado é base vezes altura? Porque é como se eu estivesse empilhando várias linhazinhas de tamanho B. H vezes. Então, e todo quadrado, ou todo retângulo, eu posso dividir em exatamente 2 triângulos. Note aqui, um triângulo e outro triângulo. Entendeu? Então, como toda figura quadrada ou retangular, que de área AB vezes H, que é base vezes altura, eu posso dividir em 2 triângulos. A área do triângulo é a metade da área de um quadrado ou um retângulo. Então, sabendo que essa é a área de um triângulo e que as faces laterais vão ser um triângulo, você calcula as áreas dessas faces e a área da base. Que se for um quadrado é base vezes altura, se for um triângulo é base vezes altura vezes 2 também. Então, você soma isso e é o que você tem que pintar, é o que você tem que formar a área. O volume é um pouco mais complexo. Eu vou tentar encaixar na edição desse vídeo, se caso o vídeo não fique muito longo, eu vou tentar encaixar uma demonstração visual, porque eu acredito que matematicamente, ou algebricamente, não fique tão bonita essa demonstração. Mas você vai visualizar como o volume da pirâmide é 1/3, é o volume de um prisma de mesma base, dividido por 3. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o volume de um prisma de base quadrada, certo? Altura H e base B, e um quadrado de base B, como eu sei o volume dele? É como se eu pegasse um prisma quadrado, certo? Pegasse um prisma quadrado, calculasse o volume dele, que eu sei que é a área da base vezes a altura. Então, a área da base aqui seria B vezes B, B ao quadrado, vezes a altura, que eu sei que é H, vezes H, certo? Base vezes altura vezes H, dividido por 3. Então, essa seria a suposta volume dessa pirâmide, que seria um prisma de mesma base, dividido por 3. E se fosse uma base triangular, é como se eu tivesse um prisma triangular, entendeu? Como se tivesse um prisma retangular. Eu calculo o volume dele, como eu aprendi aqui, e divido por 3. Isso é sempre isso. Ah, e se a base for um pentágono? Eu calculo um prisma de base pentagonal e divido por 3. Vai dar o volume da pirâmide de base pentagonal. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber. Tem outro caso também, que é caso eu quero saber o tronco de uma pirâmide. Então, eu pego uma pirâmide e corto ela aqui. A área dessa belezura aqui, ó, que é a parte de baixo. É simples, eu calculo todo, certo? Que seria a pirâmide completa. E calculo essa partezinha pequenininha aqui, o triângulozinho de cima pequeno. Que a gente já sabe qual é, que é o volume, ou que ele seja a área, tanto faz. A gente sabe como é que calcula, a gente acabou de aprender. Então, eu pego o todo, dividido pela parte menorzinha, eu vou ter o volume ou a área desse tronco abaixo. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber de matemática 3. Eu vou ver agora o que é que eu faço, se eu choro no banho, ou se eu
resolvo algumas questõezinhas, porque por enquanto tá meio abstrato, as fórmulas parecem meio feias, mas é basicamente isso. É uma forma de você interpretar essas fórmulas, porque ele vai mostrar umas fórmulas que é cheio de números e coisas assim, e você acaba não entendendo o que é que ele tá fazendo, mas aqui a gente vai entender o que essa fórmula significa e o que é que ela tá pedindo. Então, eu vou ver se eu resolvo umas questõezinhas para deixar de ser um pouco abstrato e parecer mais concreto esse assunto. Muito obrigado.